Olá pessoal, tudo bem? Como foram lá na primeira fase? Espero que tenham ido bem e que tenham gostado aqui da segunda fase, tá? Professor Calçada, da turma ITA, Poliedro, São Paulo e Poliedro São José, você já me conhece da resolução da primeira fase. Vamos fazer agora a segunda fase comigo? Cara, vou começar com a questão 12, uma questão de reações inorgânicas difícil. Ela cobra que o aluno tenha um conhecimento bem aprofundado sobre o assunto óxidos, tá? Mas eu vou te ajudar a chegar na resposta dessa questão, tá bem? Olha só, essa questão pedia na letra A, quais são os óxidos principais que são formados quando você reage os metais puros, tá? Com oxigênio em excesso, tá? Depois pedia para dizer qual daqueles ali é usado em máscaras de oxigênio, que é uma questão clássica, e finalmente fazer essa reação, isso já foi até questionado, já foi questão em prova ITA, tá bem? Gente, é o seguinte, vamos falar um pouquinho dos metais alcalinos com Calçada aqui. Olha, se a gente for descendo na família, o tamanho vai aumentando, isso aqui que eu representei é o raio atômico. Como o raio atômico aumenta, porque vai aumentando a quantidade de camadas, né? O que acontece? É muito mais fácil tirar elétron do césio, do rubídio, do que do lítio, por exemplo. Isso se reflete na reatividade. Então a energia de ionização aumenta subindo porque esse cara é menor e é mais difícil tirar elétron, ele é menos reativo, tá? Consequência, quando reagir com excesso de oxigênio, ele não vai conseguir formar lá o superóxido nem o peróxido, ele forma apenas o óxido, por isso que aqui nessa tabelinha, faltou o acento no meu óxido aqui, né? Vai formar Li2O como produto principal, tá? Eu pus aqui para vocês as espécies químicas, então o metal puro, gente, estamos falando da reação do metal puro. Sódio, por exemplo, a gente guarda dentro de um solvente apolar, como querosene, por exemplo, tá? Para evitar, ou tetracloreto de carbono, para evitar o contato do sódio com o oxigênio do ar. Você vai encontrar na internet vídeos, né, de sódio reagindo com o oxigênio do ar. O sódio é um metal mole que nem cera, fácil de ser cortado. Se você tira um pedaço de sódio, você corta, você consegue perceber a superfície metálica, mas muito rápido, em menos de 2 segundos, né, você corta, vê a superfície metálica e ela já fica opaca, porque ele reage com o oxigênio rapidamente, tá? E se você então coloca para reagir o sódio metálico numa atmosfera que tem oxigênio puro, vai produzir principalmente, vocês vão ver já, o peróxido. Então assim, ó, o íon óxido é o O2, 2-. Então o metal alcalino forma o cátion mais, com o O2- forma o M2O, um óxido do metal alcalino. O íon peróxido, você coloca um oxigênio a mais no óxido, então é o O2, 2-. E a fórmula do peróxido fica M2O2. Cuidado com os superóxidos, tá? Olha, o íon superóxido, você lembra da questão da primeira fase? Tinha um íon superóxido lá numa questão de primeira fase, tinha um O2- lá, né? Olha só, é o O2-. Como o metal é mais, a espécie fica MO2. Em provas do tipo ITA, eu queria te fazer um pedido. Evite usar O4 2-, tá? Por causa do paramagnetismo do superóxido. Se você usar O4 2-, eles às vezes são chamados de polióxidos, essa estrutura de Lewis dele, todos os elétrons ficam emparelhados. E se a gente for voltar lá naquela resolução que eu fiz com você da primeira fase, você vai ver lá comigo que o superóxido fica com um eletrinho que não está emparelhado. Portanto, ele é uma espécie paramagnética, não diamagnética, tá? Por isso, eu estou te pedindo para você evitar esse tipo de representação para superóxido. Legal? Agora a resolução. Como esse é o menos reativo, ele forma só o óxido. O sódio está no meio do caminho para os mais reativos, forma apenas o peróxido, e esses dois vão formar os correspondentes superóxidos, tá? O clássico KO2 é usado em máscaras, né, de oxigênio em aeronaves, precisa conhecer isso, você que vai fazer engenharia aeronáutica, tá certo? Precisa saber dessa história, né? Uma coisa interessante, às vezes ele é chamado de bióxido de potássio, né, usa aquela nomenclatura universal, o ITA mesmo já usou esse tipo de nomenclatura, e aqui estão as duas reações. Ó, porque é usado em máscara de oxigênio. Quando você respira na máscara, você exala o CO2. Esse CO2 reage com o K2O, produzindo o K2CO3 que fica ali dentro da máscara e liberando o oxigênio para você, então, inspirar e naquela situação de despressurização, quando caem as máscaras, você consegue usar isso desse jeito, tá certo? Né? Olha aqui, ó. Quando tem o gás carbônico úmido, acontece exatamente a mesma reação, mas ao invés de formar carbonato de potássio, forma-se o bicarbonato de potássio. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima questão.